Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Jesus batiza com o Espírito Santo. Bem sabemos que o batismo é um rito comum a muitos povos e indica purificação, uma regeneração. Mas Jesus, podemos dizer, é o batismo feito pessoa. Enquanto o corpo é mergulhado nas águas, a alma é mergulhada em Jesus, diziam os primeiros cristãos. Por isso o Espírito Santo toma posse de quem é batizado em Jesus, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em Jesus os nossos pecados são afogados e morrem, enquanto uma vida nova nasce em nós. Jesus carrega e dessa forma tira o pecado do mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos vivendo o espírito do Natal, da humilde encarnação de Jesus no mísero curral de Belém. E hoje João Batista nos alerta. Naquela gruta não nasceu uma pessoa qualquer, mas o Salvador, o único capaz de tirar e carregar o pecado do mundo. Esta palavra é extremamente forte e rica. Vamos ouvir como o Papa Francisco comentou esse trecho alguns tempos atrás. No centro do Evangelho de hoje está essa palavra de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma palavra acompanhada pelo olhar e pelo gesto da mão que indicam ele, Jesus. Imaginemos a cena. Estamos na margem do Rio Jordão. João está a batizar. Há muita gente, homens e mulheres de várias idades, que ali chegaram ao rio para receber o batismo das mãos daquele homem que a muitos recordava Elias, o grande profeta que 9 séculos antes tinha purificado os israelitas da idolatria, reconduzindo-os à verdadeira fé no Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. João prega que o reino dos céus está próximo, que o Messias está para se manifestar e é necessário preparar-se, converter-se e comportar-se com justiça. E começa a batizar no Jordão para dar ao povo um meio concreto de penitência. Este povo ia para se arrepender dos próprios pecados, para fazer penitência, para recomeçar a vida. Ele sabe, João Batista sabe, que o Messias, o consagrado do Senhor, já está próximo. E o sinal para o reconhecer será quando sobre ele pousar o Espírito Santo. Com efeito, ele trará o verdadeiro batismo, o batismo no Espírito Santo. Eis que o momento chega. Jesus apresenta-se à margem do rio, no meio do povo,
dos pecadores, como todos nós. É o seu primeiro ato público, a primeira coisa que faz quando deixa a casa de Nazaré, com 30 anos. Desce à Judéia, vai ao Jordão e deixa-se batizar por João. Sabemos que algo acontece. Sobre Jesus desce o Espírito Santo em forma de uma pomba, e a voz do Pai proclama ao Filho predileto. É o sinal que João esperava. Ele, Jesus, o Messias. João está desconcertado porque se manifestou de um modo inimaginável, no meio dos pecadores, batizado como eles. Aliás, batizado por um deles. Mas o Espírito Santo ilumina João e lhe faz compreender que deste modo se cumpre a justiça de Deus, se cumpre o seu desígnio de salvação. Jesus é o Messias, o Rei de Israel, não com o poder deste mundo, mas sim como o Cordeiro de Deus que assume sobre si e tira o pecado do mundo. Assim João indica-o ao povo e aos seus discípulos, porque João tinha um amplo círculo de discípulos que o tinha escolhido como guia espiritual, e precisamente alguns deles se tornaram os primeiros discípulos de Jesus. Conhecemos bem os seus nomes: Simão, depois chamado Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Todos pecadores, todos galileus como Jesus. Por que nos detemos bastante sobre esta cena? Porque é decisiva. Não é uma anedota, é um fato histórico decisivo. Esta cena é determinante para a nossa fé. Sim, é crucial também para a missão da Igreja. A Igreja, em todas as épocas, é chamada a fazer aquilo que fez João Batista: indicar Jesus ao povo dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor, humilde no meio dos pecadores, mas é Ele e não outro poderoso que vem, não, é Ele, Jesus, o Messias. Eis o Cordeiro de Deus. Estas são as palavras que nós, sacerdotes, repetimos todos os dias durante a missa, quando apresentamos ao povo o pão e o vinho, que se torna o corpo e o sangue de Cristo. Este gesto litúrgico representa toda a missão da Igreja, a qual não se anuncia a si mesma, mas anuncia Jesus. Ao anunciar o Messias como o Cordeiro de Deus, o Batista revelava aspectos essenciais da sua missão redentora. Assim explica Papa Bento XVI. A palavra acerca do Cordeiro de Deus interpreta, se assim podemos dizer, o caráter teológico do batismo de Jesus, já iluminado a partir da cruz, da sua descida na profundidade da morte. O Cordeiro Pascal que comemorava a libertação do Egito começava no Jordão a revelar-se como a prefiguração do verdadeiro Cordeiro inocente e manso, que seria imolado ao meio-dia na cruz por todos os homens para livrá-los do pecado, com o seu sangue derramado. Esta missão era assumida por Jesus com o seu batismo no Jordão. Sobre esta expressão do Batista, referindo-se a Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Papa Francisco comentava certa vez que o verbo que se traduz por tira, literalmente significa levantar, tomar sobre si, carregar. Jesus veio ao mundo com uma missão precisa: libertá-lo da escravidão do pecado, carregando sobre si as culpas da humanidade. De que modo? Amando. Não há outra forma de vencer o mal e o pecado a não ser com o amor que impulsiona ao dom da própria vida pelos outros. Com estas reflexões no coração, podemos ouvir de novo o trecho que a liturgia hoje nos propõe. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem nesse trecho. Chegamos agora ao nosso propósito, que seja um espelho da leitura que ouvimos. João Batista aponta com clareza e firmeza Jesus como o Cordeiro de Deus que tira e carrega o pecado do mundo. Em duas palavras, João Batista faz um verdadeiro querigma. O que é o querigma se não apresentar ao mundo o Salvador? Apresentar aos irmãos que temos na frente Jesus, que nos liberta de todo pecado, porque carrega e paga por nós o preço do nosso pecado. Não é este o querigma? No dia de hoje podemos refletir sobre esta verdade para nos dar conta do que isso significa por nós. Dar-nos conta do que significa que Jesus carrega o meu pecado e me salva. Depois, uma vez que adquirirmos consciência deste imenso dom, podemos apresentá-lo a quem está perto de nós, apontar Jesus a quem está ao nosso redor, com sabedoria. É claro que João Batista tinha autoridade porque era reconhecido por todos como um santo, um profeta, um novo Elias. E da mesma forma nós só poderemos mostrar Jesus ao mundo se formos testemunhas, profetas que vivem antes que falar. Profetas que anunciam com a sua vida quem é Jesus, antes que com sua palavra. Portanto, hoje podemos apontar Jesus ao mundo mostrando o que Ele realiza em nós, deixando Ele viver em nós, dando testemunho dele. Neste sentido, pense no seu propósito de hoje.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Eis o Cordeiro de Deus. Paz e alegria a todos. É Ele que tira o pecado do mundo. Paz e alegria a todos. Inteiro chegará, reunidos para adorar. A tua presença alegrará